minha rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Lucas Dias Repórter para a gente falar da proximidade do fim do tour do presidente Alessandro Barcelos na Europa. Ele está neste momento em Istambul. Teve mais uma conversa com Enner Valencia, proposta na mesa, e a gente quer trazer aqui nesse vídeo detalhes de como foi essa conversa e a confiança do Inter e um desfecho positivo neste negócio. A gente também fala nesse vídeo do otimismo com Luiz Adriano e como o Inter chegou no nome e fez essa negociação. Um pé atrás que existe de algumas pessoas do departamento de futebol com Charles Arangues e uma proposta que o Inter teve recusada por um volante no mercado de transferências. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são gratuitos e muito importantes aqui no YouTube. E claro que esse vídeo e todos os outros sempre com apoio da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tem meu código lá, Lucas Dias, que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito, 20% de free bet por lá. Bom, pessoal, estava conversando mais cedo e fui buscando ainda alguns detalhamentos em relação a Enner Valencia, chegada do Luiz Adriano, do Arangues, Richard Rios, que eu trouxe também ontem aqui à noite, o Vene Casagrande trouxe lá no Rio de Janeiro. Eu fui conversando com uma pessoa e tem alguns detalhes bem importantes e também consegui conversar com o staff de alguns atletas, fui também na direção internacional e eu quero trazer alguns detalhes, tá? Sobre Enner Valencia, o presidente, neste momento, está em Istambul e está muito próximo do fim do tour que está fazendo pela Europa. Ele teve mais uma reunião com o staff do Enner Valencia hoje. Ele teve mais uma reunião, além da que ele fez e apresentou o projeto do Inter e também a proposta de pré-contrato para o jogador que tem quase 34 anos, tá lá no Fenerbahçe, vou repetir aqui o que eu ouvi de uma pessoa que trabalha no futebol turco, tá? Lá ele é tratado como Deus, e ganhou mais moral ainda depois da Copa, é artilheiro com 20 gols no campeonato turco, tá jogando muita bola por lá. O Inter fez essa oferta e eu trouxe no último vídeo de pré-contrato para o jogador, e aí seria um pré-contrato que o Inter já teria ciência que só conseguiria o Enner Valencia na metade da temporada, mas ainda assim o Inter fez essa oferta pelo jogador equatoriano. Mas o Inter gostou muito do que ouviu do Enner Valencia, porque viu um jogador, principalmente nessa primeira conversa, interessado. Um jogador interessado e o staff do atleta interessado. Por mais que o representante do jogador negue, a gente sabe que teve essa reunião com o presidente Alessandro Barcelos lá em Istambul. O Inter gostou do que ouviu do jogador, pela vontade dele de ouvir. O Inter está oferecendo um projeto para ele, mostrou o que é a Libertadores e o que é jogar no Brasil e está tentando usar isso como um trunfo para seduzir o Enner Valencia e aguarda uma resposta na próxima semana. O Inter quer no máximo até a próxima semana, até pelo tempo. O Inter não está contando que esse grande centroavante de repercussão, e aí é o Enner Valencia, e eu não estou nem entrando no mérito se vocês acham ou se eu acho que é um nome de repercussão, mas a gente sabe que é um baita nome, jogador de Copa do Mundo, mas enfim, o Inter não está contando com ele pro Gauchão, tá? O Inter vai com Luiz Adriano, Alemão e Luca pro Campeonato Gaúcho e Pedro Henrique que está jogando como 9 até o momento. Mas aguarda até a próxima semana uma resposta do Enner Valencia e se animou e está otimista em relação a esse jogador. Assim como está otimista em relação ao Luiz Adriano. E aí a gente foi buscando alguns detalhes a mais. O Luiz Adriano deve chegar no início dessa próxima semana, ali entre segunda e terça-feira, no Brasil e em Porto Alegre, para já ser oficializado pelo Inter. Mas, ainda assim, o Inter está trabalhando na liberação antecipada. Parece que não está 100%, tá? Por isso que eu digo assim, ó. Os familiares do Luiz Adriano devem vir no início da próxima semana. A ideia é que o Luiz Adriano também venha, porque o Inter quer resolver o quanto antes essa liberação antecipada dele. Eu falei até no último vídeo, ele tem 4 meses de salários atrasados. O Antalyaspor, ele perdoaria essa dívida de 4 meses do Antalyaspor da Turquia e pediria só os últimos 3 meses. O contrato dele é até dia 30 de maio. Mas o que eu queria dizer? A direção está muito otimista com o Luiz Adriano, porque ele vai fazer 36 anos e se demonstrou um atleta muito afim. Não de chegar só para encerrar a carreira, de chegar a fim de jogar e de ser titular. O Inter está contando com isso, viu que ele pode atuar muito como meia central também, em posições diferentes do meio para frente, porque então o Inter ficou muito animado, fez uma pesquisa apurada, conversou bastante com o jogador para entender a vontade dele, como estava a situação física também do Luiz Adriano e está muito otimista e a ideia é a liberação antecipada para inscrevê-lo no Campeonato Gaúcho ainda, quem sabe tê-lo até no Clássico Grenal do dia 5 de março na Arena. Em relação ao Arangues e esse ponto, há um pé atrás. O pé atrás não quer dizer que o Inter não confie no Arangues, não tenha expectativa e não ache um grande jogador. Mas
a direção não sentiu que ele está tão afim quanto o Luiz Adriano, por exemplo. Isso não quer dizer, repito, que ele não esteja afim, mas não sentiu ele tanto com a faca nos dentes. Pode ser até esse termo que pode ser utilizado. Foi um outro termo que me foi utilizado, mas eu prefiro não trazer para cá. Mas eu vou citar esse como exemplo e como gancho, tá? Não sentiu tanta força de vontade. Isso não quer dizer que ele não esteja, mas não sentiu nas conversas, mas está com muita expectativa, principalmente pela qualidade. E aí eu vou citar o que eu ouvi, tá? Ener Valencia não. Arangues e Luiz Adriano já é uma mudança de patamar do Inter. Se conseguirmos trazer o Ener Valencia, aí nosso time realmente está em um grande patamar de grandes clubes do futebol brasileiro. Nesse momento, o Inter está com muita expectativa em relação a esses nomes. Agora, eu quero trazer aqui um nome que teve um não para o Internacional até o momento. O Inter fez, de fato, uma oferta por Richard Rios, volante colombiano, que é cria das categorias de base do Flamengo e estava no Guarani. O Inter fez uma oferta ao Guarani, conversou antes com o staff do atleta, fez essa oferta para o Guarani, o Guarani achou um valor muito baixo, isso incomodou o Guarani até o momento. Não tem o valor que o Inter ofereceu, mas o Inter fez uma primeira oferta para esse jogador. Até para explicar por que ele saiu de um Flamengo e está agora no Guarani, ele sai do Flamengo, vai para o futebol mexicano, ele é colombiano, ele vai para o futebol mexicano, para o Mazatlán. É um jogador que, pelo que eu vi lá no Rio de Janeiro, é bom jogador sim, muito bom jogador, mas que ele sai em 2021. Ele não tinha espaço em 2021. A gente está falando de um time que tinha diversos volantes de muita qualidade. Diego, Gerson, o João Gomes, que estava surgindo, agora foi vendido para a Premier League. Então, assim, ele não tinha espaço. E ele teve uma lesão séria no México, depois que se recuperou, ainda jogou mais um tempo, voltou para o Flamengo até ir para o Guarani e tá por lá. E o Inter fez essa oferta para o Richard Rios, que perdeu espaço lá no Flamengo, mas é um jogador que, pelo que eu vi, é interessantíssimo, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.